Ale Oliveira. Hoje nós estamos humilhados, né, Ale? Estamos. Porque o cara é bonito pra cacete, Esteticamente, pô. Nós estamos perdidos. Exatamente. Estamos arrasados esteticamente. Realmente a diferença é frio e quente, né, que a gente fala, aquele contraste. Mas vou te falar boa noite, João, boa noite pra todo mundo que nos consagra na maior rádio desse país, ao Paulo principalmente, ao Pance. Eu tenho uma semitese que eu não sei se eu concordo. Eu não gosto muito de zagueiro bonito. Por quê? Vou explicar, viu, Paulo? Não é nada pessoal. O zagueiro bonito é o seguinte, sempre tem aquela intimidação do zagueiro com o centroavante, sabe? Quando o zagueiro é bonito, ele não intimida, ele seduz. Ele fala no ouvido do atacante, o atacante fala, pô, não sei. Sabe? Fica com tipo ele e o Odivan, assim, uma dupla de zaga aí equilibrava, né? Eu acho que o Odivan intimida um pouco. Eu ficaria intimidado. Com o Paulo, talvez eu corro o risco. O Odivan tem cara de bravo, o Paulo André tem cara de bom genro. Isso, mas era bom zagueiro. Chegava a botina, viu, João? Ô, Pansieri, eu lamento te informar, mas você está no nosso time, não no dele, viu, Pansieri? Eu sou pela sua visão. Pergunta minha mãe pra você ver. Se ela vai achar que eu tô no mas time do Paulo André. Se perguntar pra mim, ela também discorda, viu? Mãe aceita tudo, Dona Zeni vai me colocar no time do Paulo André. Um abraço pra todo mundo. Um bastidores especial pra caramba hoje, João. Paulo André, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela visita, pela presença aqui na Itatiaia. João, obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Há quase 10 anos, foi a última vez que a gente esteve junto numa entrevista, então é um prazer participar. A Lê, que eu conheço de longa data, e Pance também, é um prazer estar aqui. Você me dizia agora há pouco, antes da gente entrar no ar, que há quase 5 anos você não dá uma entrevista. É porque o modelo do futebol no Brasil para o futebol da Europa está muito diferente, ou pelo perfil mesmo do Paulo André, que como dirigente buscou ser mais reservado? Eu acho que foi o segundo modelo. Eu preferi ser mais reservado, logo saí do Atlético Paranaense, que também tinha uma certa proteção, né, à informação. E desde o trabalho com o Ronaldo, preferi essa posição. Inclusive foi parte do processo de negociação, né, entendendo que a posição demandaria ter diretores de futebol dentro dos clubes, e para não atrapalhar, para não gerar confusão, era melhor ficar nos bastidores, né, oferecendo retaguarda, mas deixando com que eles próprios pudessem falar. Tem um amigo nosso, João, desculpa interromper, que é o Gustavo, o filho do Sócrates, que ele também faz mais ou menos essa função, né? Ele sempre fala o seguinte, que ele não gosta de dar entrevista, porque ele dificilmente vai poder falar a verdade do que está acontecendo. Falou, não sei quem, disciplinado, vocês não querem mais... Ele não vai poder falar a verdade. Esse cara, você quer negociar, você tem interesse nesse jogador, ele não vai poder falar a verdade. Então, para não falar mais ou menos a verdade, é melhor não falar nada. Não sei se é o caso do Paulo, se ele tem essa... Eu me lembro muito do Eduardo Maluf, que tinha um mantra, não posso comentar. É verdade. O Ale tem razão. Eu realmente, eu sou autêntico, né? O João também me conhece pelas lutas antigas e travadas. E de fato... essa luta, essa batalha do que se tornou a comunicação, eu não vou vencer. E se não é para ser quem eu sou, para emitir minha opinião, eu prefiro realmente ficar mais resguardado. E só quando realmente é muito necessário é que aí sim eu dou as caras e coloco o meu ponto de vista. Ô Paulo, conta um pouco pra gente como é que é essa estrutura hoje de vocês. Qual é exatamente sua função, como é que é o processo hierárquico tanto dentro do Cruzeiro, em relação a você, em relação ao Ronaldo e ao restante do time, e em relação ao Valladolid também, e como é que é essa integração entre os dois clubes? Bom, como diria nosso mestre Paulo Autuori, eu estou diretor de futebol global dessa holding, que é a dona do Real Valladolid e do Cruzeiro. O meu papel é definir as diretrizes estratégicas do futebol de ambos os clubes, tá? Evidentemente que, considerando os aspectos culturais e históricos de cada um deles, e considerando, evidentemente, a vontade do dono, não só com relação àquilo que ele quer de futebol, mas também com as demandas de tempo e de orçamento que ele oferece. Se eu pudesse te dar ou seja, a partir daí, fica sob minha responsabilidade a definição dos diretores de futebol. Mas antes disso, ou seja, estrategicamente, se eu pudesse ser mais claro e objetivo para quem nos escuta, para quem nos vê, eu daria um exemplo, por exemplo, se decidíssemos por ser um clube formador, ok? Qual seria onde nós gastaríamos, onde nós investiríamos as pessoas, o tempo e o nosso dinheiro? De que forma? Que clube formador nós queremos ser? Que tipo de futebol nós vamos praticar? Por que nós vamos investir na base
para reconstruir um Cruzeiro ou o clube que seja? Por que e quais são as vantagens e os riscos dessa operação? Então, a partir dessas formulações de perguntas, nós vamos traçando essa estratégia, nós vamos definindo as diretrizes, vamos encontrando as pessoas adequadas para esse modelo de negócio que a gente traçou. Então, por exemplo, se a gente quer ser um clube formador, o diretor tem que estar comprado nessa ideia, não tem que ser um diretor que goste de contratar grandes nomes, porque não faz sentido, né, para aquele projeto específico. Não é que haja um caminho correto e um caminho errado. Existem escolhas estratégicas que a gente tem que acompanhá-las. Da mesma forma, a partir do momento que a gente escolhe uma maneira de jogar, ou seja, a gente tem que ir ao mercado buscar treinadores que praticam aquela forma de jogar. Jogadores que já estão acostumados ou foram formados naquela natureza do modelo de jogo, do perfil físico, mental, cognitivo, o que seja. Então, tudo isso faz com que as escolhas dos diretores sejam específicas e a partir dessas escolhas a gente começa a construir o clube como um todo, ou seja, quem vão ser os gerentes, quem vai ser o próprio treinador, quais serão os staffs de cada categoria, de cada área, como é que a gente faz a captação. E uma vez tendo sucesso, ou seja, depois de 5 anos fazendo um projeto legal de formação, o que acontece? Ou seja, nós preparamos a equipe de cima para ter espaço para que esses meninos possam ter, de fato, a gente escoar essa produção e eles tenham os minutos necessários para se desenvolver por ali. Ou seja, esse é o meu papel, é garantir que a partir do momento que a gente definiu as diretrizes, os diretores e as pessoas dentro do clube, falando de futebol especificamente, possam ter autonomia para as tomadas de decisão, né? E sempre alinhadas, evidentemente alinhadas e revisadas semestralmente, trimestralmente, para a gente garantir que a gente está indo no caminho certo e naquele caminho combinado. Vamos pegar aqui a vertical do Cruzeiro para o torcedor que está em casa entender. Ronaldo é o dono, é o presidente do Conselho de Administração do Cruzeiro. Debaixo dele tem o CEO do Cruzeiro, que é o responsável por toda a parte de gestão, de administração. Você com o outro braço, que é o braço do core business do Cruzeiro, que é o futebol, né, que é para o que o Cruzeiro existe. E aí depois de você vem o Pedro Martins, vem o Paulo Autuori e vem a comissão técnica. E essa é a estrutura do Cruzeiro hoje. Na verdade, a estrutura do Cruzeiro, ela tem o Gabriel Lima como CEO, Ronaldo como dono, Gabriel Lima como CEO e todos os diretores, comunicação, marketing, financeiro, jurídico, diretor de futebol. Sim, quando eu falo na base do futebol, isso. Só, desculpa. O Valladolid, da mesma forma, a mesma estrutura. Eu tenho um pontilhado, eu estou nessa holding, e que tem um pontilhado com os diretores de futebol, e esse reporte deles é comigo, dos aspectos estratégicos do futebol. Tudo que é operacional, administrativo, orçamentário, eles falam com o CEO dos clubes. Então, no caso do Cruzeiro, o Gabriel Lima, no caso do Valladolid, o Mathieu, que é um francês, que é quem toca lá, é o diretor-geral do clube. E dentro disso, quando você estruturou esse processo do Cruzeiro, qual é a orientação? Você falou, olha, se fôssemos um clube formador, a ideia era essa. Qual é a orientação, qual é o direcionamento que o Ronaldo deu e que você construiu para a prática do dia a dia? O que é o Cruzeiro e qual é o direcionamento desse Cruzeiro hoje? Para a gente chegar, né, no dia de hoje, a gente tem que resgatar um pouco a realidade que nós encontramos no Cruzeiro quando nós chegamos, né? E era uma situação caótica, de quase fechar as portas, né? Então, houve uma atitude, né, uma prontidão em ações muito emergenciais, tá? E nós tínhamos muito pouca visibilidade orçamentária daquele momento inicial, dezembro de 21, para frente. Nós sabíamos que se tudo desse certo, os 3 primeiros anos da gestão seriam muito difíceis no aspecto financeiro. Muito difíceis. E o alinhamento era, a gente não tem condição de gastar R$1 a mais do que a gente vai arrecadar. Ainda assim, colocando o orçamento do futebol, que é 80% do orçamento do clube, à disposição de vocês, ainda assim nós vamos ter que correr atrás de dinheiro novo para conseguir fechar essas contas, pagar em dia, que é um dos compromissos que nós temos. Então, naquele momento, a gente fez um plano estratégico de 3 anos, sendo que no primeiro, se a gente não subisse, o clube quebrava. No segundo, se a gente caísse, o clube quebrava de novo. E agora, no terceiro, a gente tem objetivos esportivos mais interessantes, né, que é ficar na primeira página da tabela, mas ainda assim com peso, com um carrego de contas anteriores, de dívidas, de pagamentos de rescisões, de coisas que
que apareceram, inclusive de lá para cá, coisas novas que apareceram, que vão sugando dinheiro do que seria dinheiro para o futebol, para o tamanho atual do Cruzeiro. Então nós provavelmente vamos ter aí 16º, 17º, 15º orçamento da primeira divisão no terceiro ano da gestão. O que é, para o tamanho do Cruzeiro e para o que se espera, para a expectativa social, é desafiador mais uma vez. O que nós fizemos? Definimos um jeito de jogar, resgatando muito da história do Cruzeiro, né, dos aspectos culturais, de um futebol atrativo, de um futebol protagonista, de um futebol de ataque, de um futebol envolvente, que é o que o torcedor cruzeirense gosta de ver, né? Ali naquele primeiro momento, naquele primeiro ano, nos faltava dinheiro para ter os jogadores que também pudessem, além da ideia de futebol, pudessem praticar aquele futebol daquela maneira. Conseguimos subir, conseguimos atingir aquele objetivo. Fomos para um segundo ano em que nós tivemos um entendimento de que aquele time não seria suficiente para a primeira divisão. E a gente precisava tomar uma decisão estratégica de ou trocamos, nessa virada de ano, fazemos uma troca importante, ou nós fazemos essa transição gradativa, né? Optamos por fazer de uma vez. E aí tivemos que trocar 20, 25 jogadores em dezembro daquele ano para o ano seguinte. A ideia de jogo não mudou, a ideia do perfil dos treinadores que a gente busca não mudou, ou seja, são jovens, ambiciosos, com liderança, que praticam um futebol atrativo, que estão extremamente atualizados, que têm uma metodologia de jogo legal. As áreas que nós optamos por fortalecer muito dentro do clube, as áreas de saúde, de performance, de análise de desempenho, de scouting, ou seja, de mercado, para a gente poder encontrar soluções dentro do mercado, sem ter os mesmos recursos, sem poder competir com os times tradicionalmente do mesmo tamanho do Cruzeiro. Então, a gente consegue, no ano passado, entre acertos e erros, montar um time em que o William vem de graça. Esse ano o Zaivaldo vem em final de contrato. O Marlon consegue uma rescisão na Turquia, vem sem nenhum investimento. O Richard vem praticamente livre. O Ramiro, o Vital vem livre. Ou seja, a gente com criatividade dentro do que era possível foi formulando essa equipe para começar o ano de 2023 tentando ter algum equilíbrio, sabendo pela dificuldade que a gente poderia vir a passar. Nós optamos por colocar dinheiro no ataque, porque para a gente fazia sentido garantir um ataque de primeira divisão que na nossa cabeça naquele momento nos levava a crer que aquele ataque, ou um ataque com Wesley, Gilberto e Nicão, garantiriam muitas coisas para a gente. E por incrível que pareça, foi onde menos andou, né? Por N razões, por N motivos, por adaptação, por contexto, por etc. Mas a cada mercado a gente tem já uma base mais sólida, tem uma experiência melhor do que deu errado e qual caminho seguir, e a gente está conseguindo equilibrar esse elenco para ir fortalecendo a cada ano o Cruzeiro. Então, a ideia é sobreviver a esse terceiro ano e, quem sabe, a partir do ano que vem, daí sim, começar a respirar um pouco e poder olhar de igual para igual para os principais clubes do país. Emerson Pansieri, você que vive o dia a dia do Cruzeiro, quero a sua pergunta para o homem do futebol do Cruzeiro, do Valladolid, o Paulo André. Antes, deixa eu dar um recado aqui da Aluclés. Pensou em esquadrias de alumínio, pensou em Aluclés. 15 anos nas melhores obras de prédios e casas de Minas e de todo o Sudeste. Acesse o Instagram, @aluclés_BH. Tem esquadrias de vidro, fachada pele de vidro, guarda-corpo, portas, janelas, tudo que você precisa. Aluclés 31 99630 5391. 31 99630 5391. Pansieri. Pois é, João, um abraço para você, né? Novamente aí pro Paulo, que tá aqui com a gente para participar desses bastidores. Ô Paulo, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de trazer o Nico, né? Como é que foi? Foram vários ali que foram estudados, que foram também entrevistados por vocês. Como é que foi essa análise aí para buscar outro treinador no futebol mexicano, né? O Pessolano deu muito certo, tanto que continua com vocês no grupo. Como é que foi esse estudo aí para chegar no Nico? Paulo, que bom também te ver. Bom, a gente tem um protocolo, tem uma área de estudo constante dos melhores treinadores ou dos treinadores possíveis, né? Os melhores provavelmente estão lá fora e custam caro. Mas quais vêm se destacando nos mercados brasileiro, sul-americano, latino-americano, e que teriam potencial ou que pelo menos têm a essência, têm uma vocação do futebol que a gente quer praticar.
A gente segue buscando, a gente segue conversando, inclusive, com muita gente, para aprender, para contactar, para estar perto, para caso tenha que haver uma mudança futura, a gente tem aí um banco de dados suficiente para poder responder logo a demanda. Com o Nico não foi diferente, a gente terminou o ano, e a verdade é, e acredito que o Pedro tenha falado isso em algum momento, nós consideramos o Seabra, a continuidade do Seabra, por entender que era um profissional extremamente capacitado, né? E acredito que um dos bons treinadores brasileiros aí dessa geração. E abrimos, evidentemente, o leque para opções sul-americanas e inclusive brasileiras. Passamos por Argentina, voltamos para Uruguai e chegamos no México, entendendo que havia uma oportunidade ali e entendendo que o Larcamón pós-mundial poderia sim estar livre, estar liberado e fizemos 3 ou 4 conversas com ele, a apresentação do modelo de jogo, a apresentação da metodologia de treino, né? Mas mais do que tudo, uma lição que a gente aprendeu no ano passado é que esse treinador do Cruzeiro precisa ter uma liderança muito forte, né? E esse é um inegociável que nos atraiu na busca pelo Larcamón, porque ele tem essa liderança, ele tem essa presença, ele tem esse comando. E a gente está muito feliz e satisfeito aí apesar do curto tempo, com o trabalho que ele vem fazendo. Bastidores. Com Paulo André, que é o homem forte do futebol do Cruzeiro. Ale Oliveira, no primeiro bloco você foi espectador, no segundo bloco você começa perguntando, Ale. Tava aqui aprendendo bastante, né? Porque a gente, o torcedor do Cruzeiro, fica ansioso por esse tipo de informação, né? Esclarecimento. É bem legal ouvir o Paulo falar das coisas do Cruzeiro. E eu gostaria de saber, Paulão, evidentemente que vocês não interferem no trabalho da comissão técnica, qualquer que seja, mas muita gente boa de futebol, que tem muito conhecimento, muita experiência, né? Você, o Paulo, enfim, a turma toda ali é muito forte no futebol, né? Como são as reuniões com a comissão técnica? Vocês passam alguma parte dessa sabedoria, até do elenco? Tem jogador que vocês conhecem ou conheciam até pouco tempo mais do que o treinador. Tem algumas decisões que elas acabam passando também pela diretoria. Por exemplo, eu imagino que a Copa do Brasil seria uma competição muito importante, até em termos financeiros e até pela história do clube. Um exemplo aqui, o William ficou no banco de reservas numa parte do jogo porque ele estava desgastado. Falou, professor, esse jogo da Copa do Brasil é uma prioridade para a gente. Vocês têm esse tipo de... Como é essa conversa com a comissão técnica, já que vocês conhecem muito de futebol? Bom, Ale, vou dar um passinho para trás só para deixar claro, talvez não tenha ficado claro. Meu papel, então, a partir da minha posição, é delegar a autoridade ao Pedro, tá? E, evidentemente, que eu continuo com essa responsabilidade sobre o projeto, tá? O Pedro e o Paulo Autuori são pares hoje. O Paulo tem a responsabilidade técnica, né? É o diretor técnico do clube e é o responsável por alinhamento de toda a metodologia, desde o primeiro time, do profissional, assim como de todos os treinadores da categoria de base. O Paulo faz um trabalho tremendo, extremamente experiente, tá? E o clube, evidentemente, que tem uma rotina de reuniões técnicas, tanto com o Nico como com os outros treinadores, para fazer análises periódicas de tudo que está passando. Desde gestão de grupo, até rendimento de equipe, até análise de treino. Então isso existe, isso acontece. Inclusive não é comum que aconteça, né? Nos outros clubes tem assim é quase que um bunker esse treinador do primeiro time que se dá a chave na mão dele e ele acaba tomando todas as decisões até o momento de terminar a temporada ou de ir embora. Aqui a gente tem tentado fazer diferente, por entender que todos nós estamos em formação e todos nós podemos aprender uns com os outros, cada um dentro da sua experiência e da sua rotina. E até, se me permite, porque inevitavelmente na vida, em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer função, as pessoas vão mudar e as instituições vão ficar, né? Exatamente. Então, lá no começo a gente disse ninguém é maior que o Cruzeiro, né? Não tem ninguém que é soberano, a não ser o clube de fato. E a gente prega isso, a nossa cultura de trabalho é essa. Então a gente entende que somos complementares, podemos acrescentar um ao outro, precisamos ter um ambiente em que se fala a verdade para as pessoas, porque muitas vezes começa aquele buchicho por trás, devia ter escalado isso, devia ter feito aquilo. Então senta na porcaria da mesa e fala o que realmente pensa e acha. Evidentemente que dentro de uma hierarquia, cada um na sua posição, né? E cada um com a educação devida. Isso
é um processo que vai engrandecer o clube, que vai fazer com que cada vez mais as decisões sejam melhor tomadas, né? E a gente está muito satisfeito porque o Nico também é um cara extremamente aberto nesse aspecto. Então, criamos um ambiente para esse tipo de discussão, né? Nós não quero deixar margem aqui para falar, o pessoal participa da escalação. Isso de fato não acontece. Agora, discutir conceitualmente as coisas, isso com certeza acontece. Nesses casos específicos, por exemplo, o William estava desgastado, talvez para o jogo mais importante da temporada até então. Ou o Dineno estava desgastado para a primeira semifinal. Talvez se tivesse feito um trabalho mais preventivo, mais cauteloso, esses caras poderiam estar em campo nesses jogos? Isso é conversado entre vocês? Ale, eu não estou no dia a dia, né? Então eu não participo. Quando eu estou, né, e há uma reunião, eu posso participar. Mas eu não estou no dia a dia, não conduzo essas reuniões. Tem algumas que são fixas, tem outras que são de momento. Ou seja, essa semana é importante fazer, acontecer alguma coisa que a gente precisa falar, né? Isso acontece muitas vezes. Nos aspectos eu acho que o que você está me perguntando é entendimento da importância das competições ou da cultura local, no sentido de o Nico veio de fora, não conhece muito bem o que é a Copa do Brasil, o que é jogar lá em Souza, na Paraíba, o que é jogar com a Tombense se fosse em Tombos, pegar 7 horas de viagem de ônibus, etc. Então, sem dúvida nenhuma, há uma conversa prévia, há membros do staff que estão no dia a dia com ele, nas reuniões pré-treino, nas reuniões pós-treino. Temos 2 preparadores físicos, temos 2 preparadores de goleiro, temos 3 analistas, ou seja, todos esses caras com muita experiência no futebol brasileiro, que estão o tempo inteiro alimentando ele de informações sobre futebol brasileiro. Depois tem uma instância superior, que é Paulo Autuori, e depois tem a instância superior, que é Pedro Martins. Então, dentro desse cenário todo, a tentativa é minimizar erro. Depois, se o William acabou tendo uma sequência de jogos e naquela semana ele sentiu um desconforto e teve que ficar no banco para poupar, foi casual, não foi uma coisa talvez pensada. Ô Paulo, você explicou muito bem e acho que foi didático e importante o conceito de cima para baixo, do seu lugar e de quem vem nessa escada trabalhando junto com você. Eu queria que você explicasse também de baixo para cima. Como é que se dá o seu dia a dia com o Ronaldo? Até que ponto o Ronaldo vai? O que é a função do Ronaldo na organização Cruzeiro? Até onde ele entra no planejamento? Como é que é o seu dia a dia com ele? Como é que é a sua relação, a relação Paulo André Ronaldo e também essa interação? Porque o Ronaldo é o dono do time, né? Não é ele que vai para a Toca da Raposa da pré-eleição para jogador, não é ele que vai acompanhar a delegação num jogo, eventualmente pode ir ou não, faz parte, acredito eu, até do prazer de quem ocupa uma função como essa. Mas não é nem a obrigação e nem a função dele. Tem que saber o que é o lugar de cada um. Como é que se dá a sua relação com ele e como é que se dá esse dia a dia entre você e o Ronaldo? Bom, primeiro, como faz tempo que eu não falo, aproveitar a oportunidade para agradecer. Assim, eu tenho um sentimento de gratidão, de fato, por ele ter confiado em mim e ter me dado a oportunidade de primeiro trabalhar na Espanha e depois ser convidado a trabalhar de volta no Cruzeiro. O Ronaldo, além de ser simples, né, então eu acho que ele cativa todo mundo, ele tem um sexto sentido, né, um feeling gigantesco e uma coragem a ponto de empreender com dinheiro próprio, de assumir riscos, mas de ter uma visão de longo prazo ou de longo alcance, que permite a ele encontrar pessoas da confiança dele e delegar a essas pessoas 100% das decisões do dia a dia do clube, né? É assim com os CEOs, é assim com os demais diretores, e o que ele gosta, de fato, é de ter a informação. Então, seja o WhatsApp, seja telefone, seja uma reunião online, seja encontrando presencialmente, a gente está sempre reportando a ele aspectos importantes e fundamentais. Ele não gosta e não se apega ao operacional, a detalhes, a coisas pequenas. Ele sempre está olhando o macro e está vendo o negócio como um todo. Então, a minha relação com ele é essa. Não é diária, mas com certeza frequente, mais do que semanal, né? E a gente está em contato constante, falando dos dois times, falando dos problemas aqui e lá, e ele está sempre participando aí das principais decisões. Pegando um pouco do que o Ali falou, repito aqui o que eu disse. Ninguém precisa esperar, gente, que o Ronaldo vai ficar no operacional do Cruzeiro. Não é o papel dele como investidor e como dono. Agora, pegando também um pouco do que você falou, nós estamos falando do Ronaldo, que viu tudo no futebol, que viveu tudo no futebol, que veio de um
time pequeno e que veio para um Cruzeiro grande, que foi para um Barcelona gigante e que viveu de tudo no mundo do futebol. E que tem cheiro, e que tem faro, e que conhece desse mundo da bola. Vez ou outro, o Ronaldo fala assim, ó, tô achando que a coisa tá desandada, tá na hora talvez de trocar o treinador, ou, pô, tô vendo aí tal moleque aí, esse aí tem jeito, vão apostar nesse jogador. Ele tem esse tipo de rotina, de não interferir na gestão, mas de opinar, de trazer um pouco da sua experiência. Sem dúvida, e a gente conta com isso. É um ex-atleta que passou por diversos clubes mundiais e os principais, tem conhecimento, tem clareza das coisas e acrescenta muito as nossas discussões. Ele tem o lado torcedor, porque no final do dia ele acaba sofrendo como se fosse de fato um torcedor. Ele é o primeiro ali a dar cara quando as coisas estão difíceis. Mas ao mesmo tempo ele é o primeiro a nos cobrar também tudo aquilo que nós combinamos, tudo aquilo que foi alinhado que esteja de fato acontecendo. Então, de verdade, é prazeroso trabalhar com ele porque a gente tem espaço para fazer aquelas coisas que a gente acredita, mas ele também tem um entendimento e uma participação fundamentais em momentos em que a gente se sente pressionado ou se sente em dificuldade. Monte Santo Cemitério Parque, você já pensou em pagar um plano funerário e na hora que precisar você vai gastar mais 10, mais 15, mais 20 mil reais porque não tem o jazigo? Monte Santo Cemitério Parque, a partir de abril agora já estará funcionando, então o seu plano já poderá ser utilizado, não que a gente deseje isso para ninguém, né, Ale? Não sei porque você olha pra mim toda vez essa... Eu tava olhando pro Pansieri. Ah, bom, graças a Deus. Não que a gente deseje, viu, Pansieri? Mas caso você precise, viu, Pansieri? A partir de abril agora já está disponível toda a linha de jazigos do Monte Santo Cemitério Parque já estará em funcionamento. Monte Santo Cemitério Parque, ligue 0800 289 8888. Daqui a pouquinho eu tenho outro produto pra você aqui, viu, Ale Oliveira? Ah, esse aí eu tô precisando. Estreando hoje. Ah, eu acho que eu sei que é. Daqui a pouquinho eu vou contar vem aqui. Bem a calhar. Daqui a pouquinho eu vou contar aqui. É mais um pra você, viu? Ô Pansieri, sua pergunta pro Paulo André. Ô Paulo, é legal você falar dessa questão do Ronaldo, só porque naquela virada ficou muito nítido isso, né? Dá pra ele, na hora que vai contar a história, tem ali o Ronaldo, você também participa e parece que teve uma imersão de futebol, né? Você foi pra casa dele, ele falou lá que vocês falaram de futebol há muito tempo. Legal isso. Sobre uma pergunta que todo torcedor faz, e eu preciso fazer para você. Como é que é essa questão que vocês estão olhando também para o brasileiro, né? Para essa parte aí de sul-americana, brasileiro. A gente sabe que a janela está fechada, mas ela ainda tem alguns pontos, né? Que dá para contratar quem está sem contrato, quem está disputando um estadual. Como é que vocês estão pensando? Daqui a pouco tem a outra janela. Tem, né? A outra janela, né? De julho. Como é que vocês estão mapeando e pensando aí? O Cruzeiro vai buscar mais jogadores aí para dar uma encorpada nesse elenco? Vocês já fizeram aquela análise ali prévia também de estadual, de Copa do Brasil? O que vocês podem falar aí também em relação a isso? Bom, a gente acredita que conseguiu fortalecer a equipe do ano passado para esse ano. Nós temos um elenco mais equilibrado. Nós temos, por convicção, trabalhar com elencos mais enxutos. A gente prefere ter menos jogadores e dar a esses jogadores mais minutos, mais tempo em campo, para que eles se sintam mais partícipes, que eles se sintam mais responsáveis, para que a gente não tenha tanta gente não indo convocado e podendo gerar toda aquela confusão que a gente sabe que acontece no dia a dia de um vestiário de futebol. E por isso a gente tenta buscar jogadores também polifuncionais, ou seja, versáteis, que possam fazer 2, 3 funções e que permitam que a gente não precise ter 2, 3 jogadores por posto, né? Foi o movimento feito esse ano. Nós estamos satisfeitos com o nosso elenco, mas é um elenco que está sempre aberto a chegadas. Nós estamos buscando, temos um limite orçamentário, deixamos uma gordurinha aí para realmente poder fortalecer, mas a gente entende que esse momento é um momento de trazer jogador que realmente venha para fazer diferença e não apenas para compor elenco. Ô, Paulo, a gente sabe que a situação do Cruzeiro vem de uma dificuldade financeira e orçamentária grande herdada por vocês, mas a gente sabe que do outro lado tem um torcedor com uma expectativa de ver o Cruzeiro do Paulo André jogador ainda, né? Aquele Cruzeiro de vitórias, de conquistas e de um passado muito vitorioso e muito glorioso na história do Cruzeiro.
Fazendo uma linha do tempo de planejamento, para quando vocês acreditam, dando tudo certo, seguindo na toada que o Cruzeiro vem, que conseguiu fazer uma recuperação judicial, que se manteve na Série A como desejava, dentro de quanto tempo você acredita que o Cruzeiro vai poder voltar a fazer investimentos da prateleira de cima do futebol brasileiro? De voltar a disputar uma volta de um jogador que está em bom nível lá fora, de voltar a contratar os grandes nomes que a gente vê hoje em Palmeiras, Flamengo, Atlético. Qual que é o gap de tempo que vocês trabalham para isso? João, a gente vai passo a passo, ou seja, a cada ano a gente vai ter mais condições de investir. A gente tem um planejamento estratégico também para 2030, que aí é o planejamento do negócio. A gente acredita que para voltar a ser competitivo, além das receitas de TV, além dos patrocínios, além de bilheteria, a gente precisa voltar a vender jogadores, né? Se você vai e dá uma analisada no top 6, top 8 do Brasil hoje, vamos dizer top 6, todos estão vendendo acima de 100 milhões de reais por ano em jogador. E nós nós estamos hoje cada vez mais tentando utilizar a nossa formação de atletas, a nossa base, exatamente para poder, evidentemente que a gente não quer sair vendendo jogador, porque a gente precisa montar um time para ser competitivo. Então esse ano nós tivemos proposta pelo William, tivemos proposta pelo Marlon, tivemos outras propostas, e os processos de renovação, né, o do Marlon ainda vigente, mas o do William, por exemplo, para a gente são dados como uma contratação de um novo jogador praticamente. Então a cada ano a gente consegue ser mais competitivo e como eu te disse, o ano que vem acredito que a gente já volta aí para um top 8 Brasil e ano a ano a gente vai subir nessa escada sabendo que a distância hoje para Flamengo e para Palmeiras que ingressam, né, que tem como receita 1 bilhão, até um pouco mais. O Flamengo lucrou no ano passado de EBITDA 300 milhões. A receita do Cruzeiro no ano passado foi de 250 milhões bruta. Ou seja, é bem complicado competir nessas condições. Eu acho que está ficando complicado para todo mundo competir Exato. Com o Flamengo, né? Exato. Então, até para o Palmeiras. Então, como essência desse negócio e como premissa básica e estratégica, o que a gente quer de fato é que esse Cruzeiro, né, centenário, esteja aqui por mais 100 anos e esteja forte, brigando por títulos, ganhando. Nós não vamos estar, mas o Cruzeiro sim estará e o nosso papel não é só ganhar a qualquer custo, mas é lutar para fazer as coisas direito, de forma a passar um valor decente à sociedade, a sociedade belo-horizontina, a sociedade mineira, a sociedade brasileira, de que é possível fazer as coisas dentro das regras, pagando em dia, usando os recursos que se tem, para poder chegar lá. Então, esse caminho é um pouquinho mais árduo e demora um pouquinho mais. Mas a gente está disposto a aguentar o tranco para conseguir entregar um Cruzeiro muito mais forte e estruturado. Bastidores! De volta com o Bastidores, recebendo o Paulo André. O Paulo, sempre que a gente critica alguma coisa, a gente tem que dar oportunidade para quem está na operação, para quem está na frente, se colocar, se posicionar e se explicar quando tem oportunidade. No ano passado foi um ano de muitas críticas de todos nós da imprensa a respeito do geral, do global do futebol do Cruzeiro, e inclusive com as comparações com o caso do Valladolid, que tinha caído, que tinha voltado para a segunda divisão. Nós conhecemos de fora para dentro, vocês conhecem de dentro para fora. Dentro da sua avaliação, da autocrítica, poderia ter sido feito alguma coisa diferente ou vocês foram ao limite do que poderia ter sido feito? João, sempre é possível fazer melhor do que foi feito. E normalmente se pode fazer melhor depois, porque enquanto se está fazendo, se acha que se está fazendo da melhor forma possível. Como eu te disse, eu acredito, pelo menos, que nós poderíamos ter tido um ano muito mais tranquilo se, sobretudo, as contratações de peso que nós fizemos tivessem, de fato, funcionado. Nós começamos o campeonato bem, tivemos ali uma oscilação e, no final, realmente, nós corremos um risco que a gente não esperava correr. Eu acho que talvez a melhor comparação que se possa fazer para ser, de certa forma, justo com a gestão do ano passado, seria compará-la a Vasco e Bahia. Ou seja, eram 3 SAFs novas entrando naquele momento. A gente tinha um ano
um ano de vantagem sobre eles. Os 3 clubes tiveram elencos de Série B na Série B e trocaram praticamente 90% do elenco para a Série A. Acredito eu que os anos de Vasco e Bahia foram piores que o nosso, no sentido de sofrimento constante. Nós fomos sofrendo na reta final ali nos últimos 3 meses. Vasco e Bahia sofreram o ano todo. Vasco e Bahia gastaram o dobro do que nós gastamos. Não? Então isso demonstra que nós tivemos dificuldade, erramos, no sentido de, como eu te disse, talvez ter trocado 20 jogadores de uma vez e perdido um pouco da cultura de trabalho e perdido um pouco de um ambiente de grupo que demorou para se formar, né? Pela quantidade de gente chegando, e gente de diversos clubes e de distintas áreas. Mas eu acredito que o objetivo esportivo do ano passado era, primeiro, não cair, segundo, entrar numa competição sul-americana. Nós alcançamos. Evidentemente que a gente queria que fosse muito mais fácil, provavelmente a gente poderia ter tido ali na 33ª, 34ª rodada isso feito. Mas serve de aprendizado. Evidentemente, nunca quisemos trocar tantas vezes de treinador. Eu acho que 2 questões importantes conceituais. Eu tenho a frase que eu falo e todo mundo se diverte lá no clube, que possivelmente erramos na entrada, não na saída. E o segundo aspecto, que é também compartilhado entre as lideranças, quais são os motivos que realmente fazem a gente trocar um treinador. Então, o primeiro e o mais importante deles, a gestão do grupo e do vestiário. O segundo, a capacidade de treino e reproduzir o que se treina no campo. E a terceira, a capacidade de renovar isso de ano a ano ou de temporada em temporada. Fora isso, o resultado não é indicador para a gente de troca de treinador. Agora, quando a gente vê que alguma desses 3 pontos foram ofendidos ou estão em perigo, aí sim acende um sinal de alerta e a gente começa um debate, discussão, para saber se de fato vale a pena ou não. Ale Oliveira, sua pergunta para são Paulo, André. 2 bem rapidinha. Uma que dentro do que o Pan se falou de contratação, muito se noticiou de um jogador, um daqueles bons, que normalmente é mais caro. Tipo um Everton Ribeiro, um Douglas Costa, um Diego Costa. Nem estou aqui entrando no mérito qual é verdade, qual não é. Mas foram todos comentados comentados, né? Comentados. Mas tem um dinheiro aí guardado para um bom ainda? Tem esse dinheiro? Porque tinha um Everton Ribeiro, por exemplo, tinha um dinheiro. Você tem ainda essa carta na manga dentro do planejamento de vocês? A gente tem alguma gordura sim, tá? Se a gente vai conseguir fazer agora, depende muito das oportunidades que o mercado vai nos oferecer, tá? Ou provavelmente a gente acabe fazendo em julho, porque daí volta a abrir mercado europeu, volta a abrir outros mercados, e aí a gente tem mais opções. Tem outra coisa que eu brinco também, não tem jogador bom e ruim, tem caro e barato. Então depende muito do ponto de vista. Ô Paulão, vocês fazem uma blindagem no elenco de vocês, que é uma coisa que, sinceramente, eu não consigo perceber em outros clubes. Muita coisa que acontece lá, fica lá, né? E aí, eu acho que isso tem aspectos positivos e outros nem tanto. Vou te dar um exemplo aqui, só para citar um nome. O Fernando era muito cobrado pela torcida, muito cobrado pelo sucesso que ele fez no Sub-20. E, de repente, o comportamento dele não era tão bacana assim, exemplar, fora do campo. Quando vocês resolvem guardar para vocês, também não é um risco de vocês apanharem de uma forma até injusta, porque o pessoal não sabe o que está acontecendo, porque vocês guardam lá dentro mesmo? Ale, essa é outra premissa que a gente escolheu como funcionamento básico do nosso dia a dia. Tá? Eu concordo com você que muitas vezes seguramos muitas coisas, sobretudo, protegemos o elenco, mais do que o indivíduo em si. Eu acho que talvez essa seja a nossa principal qualidade, porque a gente entende que é o ambiente, é a cultura de trabalho que vai voltar a levar a gente a brigar por títulos. Não é o jogador A ou o jogador B. Então esse ambiente ele é sagrado. E a gente tenta, da melhor forma, mostrar para quem está lá no dia a dia que estamos com vocês até o final. E vamos proteger vocês até o final. Depois a gente pega, tira, limpa e continuamos com aqueles que querem, que são profissionais e também estão com a gente. Então a gente tem... Isso é mérito total do Pedro Martins, que também muitas vezes é difamado, é agredido, né, com críticas. Mas o que esse cara tem feito pelo Cruzeiro é fantástico. Então a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de tratar dos piores problemas do mundo, olhando cara a cara e falando direto com os jogadores, isso é uma habilidade que eu, por exemplo, talvez eu não conseguisse. Então é um cara que tem que ser destacado, é um cara que evidentemente, devido às contratações, essas necessárias e essas do jeito que dá,
Muitas vezes, mas só faz isso, só faz aquilo, só contrata. Cara, é o que dá. Nesse momento é o que dá. Né? Mas é um cara que merece o meu respeito e a minha admiração, porque é um cara de projeto e a gente conta muito com ele. Ô Paulo, a gente não sabe o que acontece no dia a dia do clube da porta para dentro e eu sempre busco respeitar as decisões. Você citou aí o caso dos 2 jogadores do Cruzeiro que acabam de ser afastados ou pelo menos mudaram a rotina. Eu me preocupo muito porque se você for olhar a história do futebol, jogador que não pisou na bola, você enche talvez ali uma Kombi. Todo mundo teve um momento ruim, todo mundo pisou na bola, todo mundo teve um momento de deslumbramento. Acho que todos nós na vida temos momentos ruins e infelizes. A diferença do jogador de futebol é que ele é muito famoso e isso gera uma exposição muito grande para ele. Como é que o Cruzeiro trabalha isso? Porque me preocupou muito o caso recente dos jogadores do Cruzeiro, que me parecem jogadores talentosos e promissores para que o clube não incorra num ambiente de aceitar indisciplina, mas também não vá para um ambiente de perder talentos por um manejo ali excessivamente duro. Como é que vocês trabalham isso? Porque essa linha é muito tênue. É tênue. O processo de educação desses atletas, sobretudo dos que vêm de baixo, a gente sabe que é um crescimento oscilante, ou seja, eles vão ter altos e baixos. E a tendência, a linha de crescimento, ela é fundamental para a gente, para nos dar sinal de que vamos apostar por esse ou por aquele. Optamos nesse momento por apostar em 3 jovens, que foram os que ficaram no elenco. Japa, Robert e Kaique, são 3 jovens de muito potencial, que vão ter minutos e que vão estar expostos por merecimento e porque estão mais maduros e mais preparados. E os outros, Juan Santos, Fernando Henrique, o próprio Ian e agora o Fernando e o João Pedro citados, esses, de qualquer forma, a gente entendia que eles precisavam de minutos, eles não teriam minuto ainda esse ano. E já não tinham mais, o Fernando e o próprio João Pedro estourado da idade, e o Fernando já não tinha mais o que fazer no Sub-20, mas também teria muito poucos minutos no Cruzeiro profissional. Então, a nossa ideia era realmente emprestá-lo. Não foi uma punição ao atleta o empréstimo, né, mas foi uma proteção ao elenco para mostrar aqui há regras e as regras vão ser cumpridas. Eu queria fazer um bate-bola, jogo rápido com você, como eu faço lá no meu programa da CNN. Perguntas curtas, respostas rápidas, diretas, para a gente fechar o programa. Qual que é o maior desafio do Cruzeiro? Conseguir equilibrar a expectativa com realidade. Qual que foi a contratação mais difícil até aqui? Pode ser técnico, jogador? Matheus Pereira. Ele fica? Espero que sim. Qual é o maior objetivo do Cruzeiro em 24? Primeira página da tabela e brigar pela Sul-Americana. Não dá para botar uma pimentinha mais e voltar para Libertadores ou ainda está cedo? Eu acho que é cedo. Contratação que mais decepcionou até aqui, aquela que você esperava muito e que não deu certo? Sem dúvida, pelo investimento feito, a do Wesley. E a posição que você espera que o Cruzeiro termine esse ano na Série A? E quero dizer um negócio aqui até para te absolver lá no final do ano. Isso aqui que eu estou perguntando para o Paulo é absolutamente comum no futebol em qualquer lugar do mundo. A gente tem como planejamento estar na primeira página. Tá? 10 mais ali do Brasileirão. Defina o Ronaldo ex-jogador numa palavra. Corajoso. E o Ronaldo chefe em outra? Parceiro. Bom parceiro. Parceiro. Tudo bem, Paulo, obrigado pela entrevista, muito sucesso para você, boa sorte. A gente sabe que o desafio é muito grande, a gente do lado de cá cobra muito, mas a gente também reconhece a dificuldade do que é. Sucesso para você nessa nova etapa e nessa nova empreitada aí à frente do Cruzeiro. Agradeço o espaço, a oportunidade, foi um prazer debater, trazer um pouco de clareza, talvez, a assuntos que estavam um pouco sombrios. Tá, e fico à disposição de vocês para quando precisar. Deixa uma mensagem aí, Paulo, para terminar para o torcedor. Queria que você olhasse em casa, como diria aquele velho apresentador, na câmera da verdade, na lente da verdade. Lembra um pouco. Abra seu coração para o torcedor do Cruzeiro. Deixa uma mensagem que você achar que deve para o torcedor, que te conhece bem, porque de todo mundo que está aí no Cruzeiro, você tem esse laço que é muito importante de conhecer o Cruzeiro como atleta, como jogador. O Ronaldo também foi um ídolo do Cruzeiro e eu acho que isso é muito bacana e isso traz uma sinergia muito legal do que você vai falar agora.
Eu queria dizer ao torcedor cruzeirense para confiar, eu sei que muitos já pediram paciência, voltam sempre na questão financeira, mas a gente tem feito um trabalho diário exaustivo, né, no sentido de resgatar os valores, a identidade e a grandeza do Cruzeiro. Então, saibam que todas as decisões tomadas são pensadas nesse sentido e o Cruzeiro voltará a ser grande, voltará a brigar por títulos e voltará a incomodar todos os outros clubes brasileiros e sul-americanos.